Lucas capítulo 19, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Vocês estão comigo, sim ou não? Tem alguém com muita fé aqui essa noite, em nome de Jesus? Tem uns 30 pessoas cheias do Espírito Santo aqui para celebrar comigo. Me ajuda a pregar aí, meu irmão. Vamos lá. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura, ele era baixinho. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, que era um arbusto, uma pequena árvore, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Quero declarar isso na sua vida em nome de Jesus. Jesus está declarando para você: eu não quero ficar só na igreja com você, eu quero ir para a sua casa com você. Eu não quero ficar apenas numa experiência de culto, eu quero viver uma vida com você. Levar Jesus para casa, gente. Como que a gente tem essa conexão de casa? Nossa casa é nossa casa e pronto, sim ou não? Gente, você pode viajar para qualquer lugar, você pode ficar em grandes hotéis. Como é bom quando você volta para casa, não é? É o seu colchão velho, é os seus travesseiros. É ou não é, gente? É a sua casa, tudo que está lá é maravilhoso. Gente, eu amo tanto isso, porque quando entra na nossa casa, fala sobre intimidade. Jesus não queria apenas ter uma experiência com Zaqueu ali, de vê-lo passar, mas Jesus queria ter intimidade com ele a ponto de falar: eu quero ir para a tua casa. Porque quando vai para a nossa casa, aí acabou, aí é intimidade, aí é vida real, é ou não é? Jesus queria ter intimidade com Zaqueu, mas a grande pergunta é: será que Zaqueu queria ter intimidade com Jesus? Porque Zaqueu só queria ver Jesus passar e a multidão o impedia. Jesus estava em Jericó, e enquanto Jesus estava passando, centenas, talvez milhares de pessoas estavam ali no meio do caminho. As pessoas estavam ali vendo, curiosas, cada um tinha a sua intenção de ver Jesus. É como a gente está aqui numa igreja hoje. Nós tivemos centenas de famílias aqui hoje, e cada pessoa tem um porquê de estar por aqui. Cada pessoa tem um porquê diferente de estar por aqui. Zaqueu também tinha o seu porquê, mas a multidão o atrapalhava. A multidão o atrapalhava. Repete comigo. Às vezes, as pessoas atrapalham. Não, não é? Eu acho que a grande maioria dos problemas que você teve na sua vida, talvez 100% dos problemas que você teve na sua vida envolve outra pessoa, sim ou não? Não, não é? Multidões muitas vezes atrapalham. Na mesma cidade, em Jericó, um dia, um cego chamado Bartimeu soube que Jesus ia passar. Mas ele era cego e estava lá sentado pedindo esmola. Mas quando ele soube que Jesus ia passar pelo caminho, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a multidão se incomodou a ponto de falar: para de gritar que você está incomodando Jesus. Para de gritar que você está incomodando Jesus. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: o seu clamor nunca incomoda Jesus. A oração nunca incomoda Jesus. Pelo contrário, uma das bases mais sólidas que nós devemos ter na nossa fé é: toda vez que eu oro, Jesus está ouvindo. Não importa onde, não importa a tua condição, não importa como você está, quando você começa a orar, a palavra de Deus fala que os ouvidos dele estão atentos ao seu clamor. Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Quando seu filho chora, você sabe que é o choro dele, sim ou não? Você está num restaurante e começa uma criança a chorar, você fala: hã? Não, esse não é meu filho. Você conhece o clamor do teu filho, sim ou não? Você conhece o choro dele, você sabe. Quando você tem intimidade, você conhece até os passos na casa. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus conhece a tua voz, Deus conhece o teu clamor, e Deus está pronto a te ouvir. Não incomoda, mas às vezes o teu clamor incomoda pessoas que não estão clamando. Normalmente quem não ora se incomoda com quem ora muito. Muitas vezes quem clama se incomoda, quem não clama se incomoda com quem clama demais e fala: ei, para, você está demais.
Você está religioso demais, você está buscando a Deus demais. Você está indo de 2 vezes por semana na igreja, de quarta e domingo. Sabe, as pessoas se incomodam com a vida espiritual de outras pessoas, como se isso fosse fazer diferença, meu irmão. Porque a minha busca por Deus faz diferença na minha vida, a sua busca por Deus faz diferença na sua vida, meu irmão. Eu não estou competindo com você, porque o que Deus tem para mim, Ele tem para mim, o que Deus tem para você, Ele tem para você, mas o importante é você saber que você só vai conseguir o que você tem de Deus para você, se você buscar e não eu. Faz sentido isso ou não? E Jesus, ouvindo o clamor daquele cego, fala, não, tragam aqui, Jesus o cura, porque todo aquele que clama é respondido, amém, igreja? A mesma multidão, gente, multidões muitas vezes atrapalham. Sabe, quantas e quantas vezes pessoas gostariam de ir até Jesus, mas a multidão atrapalhou. Quantas e quantas vezes pessoas queriam se achegar ao Senhor. Sabe, eu louvo a Deus pela nossa igreja, eu amo a nossa igreja. Quantos amam a nossa igreja? O Gabriel falou muito bem sobre eu fazer parte, eu faço parte. Eu estou com essa pulseirinha aqui e eu vou para onde? Para tudo e qualquer lugar com ela, porque, primeiro ponto, ela é uma cor linda, é um marrom que está super na tendência. Não? Dá pra ver que você entende de moda, tô brincando, brincadeira. Mas eu tô em todos os lugares que eu olho, eu penso, eu faço parte. Essa pulseira, ela me lembra todas as vezes da minha aliança que eu fiz com Deus, mas eu preciso ser lembrado porque eu sou uma pessoa limitada, mas Deus, Ele nunca se esquece da aliança que Ele fez comigo. Deus não precisa de uma pulseira para se lembrar de mim. Ele sabe cada palavra e cada promessa sobre a minha vida. E quantos tem promessas do Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus? Sabe, nós precisamos atualizar na nossa vida esse momento, esse entendimento de que muitas vezes a multidão atrapalha. Eu estava falando que eu amo a nossa igreja porque a nossa igreja é uma igreja que toda e qualquer pessoa é muito bem-vinda, e toda e qualquer pessoa se sente bem em casa. Sabe por quê, meu irmão? A multidão não pode atrapalhar as pessoas de chegarem até Jesus, pois Jesus, Ele veio para transformar todas as pessoas. Quantos creem nisso, sim ou não? E nós estamos vivendo um momento, meu irmão, eu creio num grande avivamento que vai acontecer. Eu creio que até algumas coisas estão retidas, esperando o posicionamento nosso como igreja, o posicionamento nosso. Nós temos visto algumas coisas acontecerem. Eu não sei se você viu essa semana, um grande homem de Deus chamado Charlie Kirk foi assassinado nos Estados Unidos. Vocês viram isso, sim ou não? Um homem de Deus que defendia princípios que eu e você defendemos, um homem de Deus que através do seu conhecimento, não só antropológico, filosófico, mas também bíblico, defendia os valores que eu e você devemos defender, e ele foi brutalmente assassinado diante da sua família, só por falar, só por questionar. Isso está gerando uma revolta nos Estados Unidos, e não é uma revolta violenta como outros movimentos tiveram, mas uma revolta de oração, uma revolta de busca, uma revolta de avivamento, porque realmente ficou escancarado. Nós tentamos com a política e não deu certo, nós tentamos com a economia e não deu certo. Só Jesus pode transformar a nossa geração. Jesus, venha. O clamor que está acontecendo na América, eu creio que vai ecoar por todo mundo, é: Jesus, venha. Nós precisamos de uma transformação, nós precisamos de redenção. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Nós estamos aqui num ambiente como igreja, uma igreja que conecta, uma igreja que abraça. Nós não podemos ser uma multidão que impede pessoas de seguir Jesus. Às vezes as pessoas ficam meio escancaradas. Você sabe que muitas vezes nós, por sermos como nós somos, muitas pessoas ficam escandalizadas. A pessoa sobe aqui, entra aqui, e ela de repente senta, e a primeira vez que ela vê um pastor com tatuagem, por exemplo. E tem uma convicção que algum dia alguma pessoa perguntou para você: nossa, mas crente pode tatuagem, sim ou não? E os religiosos, eles ficam totalmente, meu Deus, como pode um pastor ter tatuagem? Mas, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: nós não viemos aqui para agradar a religião, nós viemos aqui para espalhar o evangelho de Jesus. Nós não estamos aqui preocupados com o julgamento, nós estamos preocupados com a transformação e a salvação das pessoas. A multidão não pode atrapalhar ninguém de chegar a Jesus. Eu posso ouvir um amém nisso?
Mas tem um ponto muito forte nisso, que não era só o fato de que a multidão o atrapalhava, mas a multidão atrapalhava a motivação de Zaqueu, porque a Bíblia deixa claro que ele queria ver Jesus, só ver Jesus, a ponto de chegar, subir numa árvore, ficar lá em cima da árvore, porque ele sabia que Jesus ia passar, Jesus ia só passar. Presta atenção nisso. Cris, está microfonando um pouco, meu filho, fica esperto aí, por favor, meu filho, em nome de Jesus. O Jesus ia passar lá, e então ele só queria ver. E essa é uma das características que muitas vezes parece com a gente na nossa geração. Parece conosco, a gente só quer assistir. Eu não sei você, mas quantos tem Instagram aqui? Quem tem Instagram? Levanta a mão, bem alto. Nossa, então a gente, você não me segue não? Não segue, brincadeira, tô brincando. Eu não sei se você sabe, mas se você tem o Instagram, você faz um story e depois você consegue ver quem viu seu story, sim ou não? E vou ser honesto, todo mundo vai lá ver quem viu o story, não é? Você vai lá e vê, quem será que viu? E quando curte, curti, que legal, essa pessoa é maravilhosa mesmo. Vou curtir também os dela agora, a partir da frente. Não é? A gente é assim. A gente quer ver quem viu o que a gente postou. E existe um outro contraponto que todo mundo tem alguém que vê os seus stories, mas que não te segue. Sim ou não? Sim ou não? Tem. A pessoa só está acompanhando a tua vida, ela está vendo a tua vida, mas não tem relação com você. E o contrário também é verdade. Você também já viu stories de pessoas que você não segue. Não precisa levantar a mão e falar amém para essa. Eu quero ver o que está acontecendo. Talvez você fez até um fake. Dá tempo de se arrepender em nome de Jesus. Fez um fakezinho ali, deixa eu ver como é que tá. Eu quero ver o que está acontecendo, mas não quero que vejam o que eu vejo. Eu quero ver o que está rolando ali, o que está acontecendo, mas eu não quero ver que vejam. Eu não quero que saibam que eu sei que eu estou sabendo. Eu não quero mostrar para essa pessoa que eu estou vendo, mas eu quero ver. Acontece isso sim ou não, gente? Vamos ser honestos. Acontece. É da nossa geração isso. Nós vivemos imergidos em redes sociais. E é exatamente esse sentimento que Zaqueu tinha. Zaqueu queria ver Jesus passar. Zaqueu queria saber ele queria saber quem era Jesus. Naquela época não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha como você saber quem era a pessoa de quem falavam sobre Jesus, comentavam sobre Jesus. Ele faz milagres extraordinários, ele é um homem extraordinário, ele é um grande profeta, ele diz ser o Filho de Deus. As pessoas diziam coisas extraordinárias, mas não dava para saber quem era, não tinha um @Jesus oficial. Então ele estava ali e falou assim, eu quero saber quem ele é, eu quero ver ele. Ele só queria ver Jesus, mas não queria ser visto por Jesus. E tem tanta gente vivendo a sua vida espiritual assim. Eu quero ver Jesus. Não, Jesus é legal, eu vou passar, eu quero ver Jesus, mas se Jesus olhar para mim, Jesus vê certas coisas, ele vai ver tudo. Eu só quero ver Jesus, mas eu não quero que Jesus me veja. Eu quero ver Jesus, porque é interessante, é legal, eu quero vê-lo, mas eu não quero que ele me veja, porque se ele me ver, ele vai ver umas paradas que eu não quero que ele veja. As pessoas acham que conseguem fugir de Jesus igual foge da irmã do coque, sabe, que revela tudo? Sabe a irmã do coque da revelação, aquelas irmãzinhas da Assembleia, que revela todas as coisas? A irmã do coque que vence já vai pelo outro lado, misericórdia, já vai revelar. As pessoas acham que é assim, as pessoas acham que consegue fugir de quem revela para a irmã que revela. Jesus, você não consegue fugir do olhar de Jesus. Porque Jesus não quer apenas que você o veja, Jesus quer ter um relacionamento com você. Amém, igreja? Não seja apenas um observador de Jesus passar. Não seja apenas um observador do ministério de Jesus. Faça parte do reino de Cristo.
não apenas veja Jesus passar e fala, uau, que incrível, uau, olha que legal que ele está fazendo, uau, eu vou no domingo na igreja, vai ser legal, uau, eu vou lá, eu vou receber uma palavra, vai ser legal, uau, eu vou fazer o meu café com Deus Pai aqui, vai ser legal. Não, Deus, Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. Ele para diante de você e fala, desce daí, Zaqueu, porque eu vou para a sua casa. Eu vou para a sua casa. Eu quero ter uma vida diferente com vocês aqui. E o texto continua. Coloca o texto para mim, filho, por favor. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso. Cara, eu já quero declarar isso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Todo mundo vai ver Jesus na sua casa. Todas as pessoas vão confirmar, essa casa tem Jesus, nesse apartamento tem Jesus, uau, essa casa tem a presença de Jesus, amém? Quem recebe isso em nome de Jesus? Mas eles começaram a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Ele se hospedou na casa de um pecador. Eu preciso fazer um pano de fundo aqui para você entender o porquê que as pessoas não gostaram. Não era uma simples inveja. Zaqueu era um publicano, e ele era rico pelo fato de ser publicano. E quem eram os publicanos? Os publicanos eram os judeus que cobravam impostos para Roma, que subjugava Israel naquela época. Então, para os romanos era mais fácil contratar um judeu para ser o cobrador de impostos do que eles mesmos. Então o Zaqueu fazia parte daqueles que tiravam das mãos dos seus conterrâneos, das pessoas da mesma terra que ele, da mesma nação que ele, e entregava para os romanos, que eram na verdade os dominadores. Então ninguém gostava desse povo. Alguém aqui gosta de pagar imposto de renda? Só para deixar claro aqui, alguém gosta? Que bom, estou na igreja certa, tá brincando? Eu gostaria de pagar imposto se o imposto valesse a pena, amém? Sim ou não? A realidade é essa, ninguém gostava dele, porque ele ia lá e batia na porta e falava, você está devendo imposto, e pegava o dinheiro e dava para Roma. Todo mundo tinha ele como um cara traíra, todo mundo tinha ele como um cara que foi contra o povo, o próprio povo dele, ninguém gostava. Ele era o maior desmancha-roda de Jericó. Ele chegava no lugar, as pessoas, já chegou só aqui, vamos embora. Ninguém gostava dele, eles tinham ele como um pecador, tinham ele como uma pessoa abominável. Ninguém gostava dele. E as pessoas ficaram abismadas de Jesus ir na casa dele. Por que Jesus vai na casa dele? Por que Jesus está vindo na minha vida? Por que Jesus está vindo na minha história? Por que Jesus me quer? Será que Jesus não sabe tudo que eu fiz? Será que Jesus não sabe a minha história? Será que Jesus não sabe o que aconteceu comigo? Por que Jesus quer ir para a minha casa? Porque, meu irmão, Jesus, ele vai para um ambiente onde ele precisa ser o catalisador de transformação. Ele é a luz do mundo. A luz não precisa brilhar onde há luz, a luz precisa brilhar onde há escuridão. Quando Jesus, ele nos escolhe com um propósito. Jesus nos escolhe para virar a mesa. Jesus nos escolhe para transformar a nossa vida. Jesus nos escolhe para mudar a nossa história, para redimir a nossa identidade. Sabe qual é o mais interessante disso? O mais interessante disso é que se você for no nome hebraico de Zaqueu, o nome real, chama-se Zacaios. E Zacaios no hebraico significa puro e justo. Então quando Zaqueu nasceu, o pai dele olhou e falou assim: puro e justo. Se tem algo que nós vamos viver por toda a nossa história, a gente não escolhe o nosso nome, sim ou não? Você não escolhe o seu nome. Seu nome você aprendeu com 2, 3 anos, começar a te chamar e não tem escolha. Tem gente que quer mudar, não tem problema, mas a maioria das pessoas aceita. Tem pessoas com nomes extraordinários. Tem pessoas com o nome Daniel, Deus é o meu juiz. Olha que nome lindo. Tem pessoas que chamam
vários, não vou ficar citando nomes aqui, porque isso vai ser bajulação. Mas nomes com significados poderosos. É ou não é? Eu mesmo, meu nome é Pedro Paulo. E aí um dia eu fui ver o significado do meu nome. Pedro é pedra e Paulo é pequeno. Então meu nome, o significado é pedra pequena. É praticamente um índio. E um dia eu falei pro meu pai, pai, pedra pequena, pai. Poxa, você não podia pôr alguma coisa forte? Ele falou assim, não, cara, é porque teu avô se chama Pedro e eu chamo Paulo. Eu falei, pai, tá bom, mas não se erra duas vezes. Eu coloquei meu filho Benjamim. Benjamim significa filho da destra, abençoado. E a bênção de Benjamim que o seu pai colocou sobre ele, Jacó colocou sobre ele, é que ele será como um lobo voraz. Eu falei assim, filho, você vai ser como um lobo voraz. Porque já erraram no nome do papai, no seu papai não vai errar. Brincadeira. O nome fala muito sobre a nossa identidade, sim ou não? O nome fala sobre expectativa. O nome fala sobre futuro, sobre construção. Então quando Jesus, ele chega diante de Zaqueu naquela árvore, eu amo isso, sabe? Zaqueu queria saber quem era Jesus, mas Jesus já sabia quem era Zaqueu. Eu amo tanto isso. Às vezes a gente quer conhecer Jesus e a gente acha que vai ser novidade para Jesus na nossa vida, e Jesus fala, eu te conheço há muito tempo, eu te observo há muito tempo, eu sei que você é Zaqueu, eu sei que você é puro e justo. Não importa o que aconteceu, em algum momento da história, Zaqueu decidiu não ser mais puro, não ser mais justo, decidiu ser um publicano, cobrador de impostos. Em algum momento ele tirou a identidade dele, mas naquele arbusto, naquela árvore, Jesus olha para cima. Jesus poderia chamar ele de publicano, Jesus poderia chamar ele de pecador, Jesus poderia chamar ele de qualquer coisa, mas Jesus vira para ele e fala, Zaqueu. Jesus chama ele pela identidade dele, porque é isso que Jesus faz. Quando Jesus chama você, ele não chama para condenar você, ele chama para redimir você. Desce que eu vou para sua casa, desce que eu quero ter intimidade com você. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, tudo muda. Quando Jesus entra na nossa casa, tudo muda. Meu irmão, estar na sua casa é totalmente diferente. Gente, a nossa casa é um ambiente de conforto. A nossa casa é um ambiente onde nós nos sentimos vulneráveis e confortáveis. Sim ou não? Você só coloca na sua casa quem você já colocou no seu coração, é ou não é? Você vai jantar com amigos, vamos jantar num lugar especial, você coloca a sua melhor roupa, você coloca tudo, a mulher faz um make lá, aquele make assim, e vai no jantar, muito legal esse jantar. Agora fala assim, cara, vamos lá na minha casa, meu irmão, não tem como, traje oficial, é short velho e havaiana. Posso ouvir um amém nisso? Pessoa vai pra tua casa, meu irmão, mulher tá sem maquiagem, criança correndo, cachorro, mas você não tá nem aí. A pessoa conhece a tua casa, a pessoa conhece a tua vida. É um ambiente de intimidade, sim ou não? É um ambiente, cara, você tá na minha casa, pra que eu vou fazer graça? Eu não preciso fazer média com quem entra na minha casa. Essa pessoa já entrou na minha vida, ela já sabe quem eu sou, ela já sabe a minha história. Eu não preciso fazer média com quem acessa a minha intimidade. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa pra você. Você não precisa fazer média para Jesus, você só precisa abrir seu coração para Jesus. Você precisa fazer média para ele. Jesus, olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, cara, eu te conheço, eu conheço seus problemas, eu conheço seus pecados, eu conheço suas fraquezas, eu conheço você por inteiro. Eu desenhei você, eu sonhei com você. Quando você era um embrião, eu já via você. Não faz média, só abre o teu coração, abre a tua intimidade, que eu quero transformar a tua história. Nesse lugar diz a palavra. Continua o texto, filho, por favor. Como diz a palavra, mas Zaqueu levantou-se e disse, Senhor, eles estavam na mesa, em intimidade, em casa, Senhor, estou
estou dando metade dos meus bens aos pobres. Um homem rico dizer: eu estou abrindo mão de metade de todo o meu patrimônio e estou doando metade do meu patrimônio. Você crê que isso realmente é encontrar o que é mais precioso? Ele falou assim: se um dia também eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa. Quantos vão ter salvação na sua casa em nome de Jesus? Porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem não veio buscar e salvar, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Meu irmão, Zaqueu perdeu todo o seu amor pelo que ele tinha antes, porque ele encontrou o que era mais precioso. Zaqueu falou assim: do que adianta eu ter dinheiro? Do que adianta eu ter esse patrimônio construído debaixo de maldição, debaixo de extorsão? Pois se agora eu encontrei tudo o que eu precisava, eu encontrei Jesus. Jesus está na minha casa, eu não preciso de mais nada. Jesus está na minha casa, Jesus olhou para mim, Jesus me aceitou. Eu só queria ver Ele, mas Jesus não se contentou em só me ver, Jesus me quis. Jesus não se contentou apenas em me olhar, Jesus me quis para Ele, Ele me comprou. Eu não preciso de mais nada, eu já fui comprado por um alto preço. Não é sobre o que eu tenho, é sobre o que eu recebi. Não é sobre o que eu comprei, mas é sobre como eu fui comprado. Não é sobre aquilo que eu consegui absorver, mas é sobre quem me aceitou. Jesus disse: eu vim para buscar o que estava perdido, eu vim para transformar a vida das pessoas, e tudo que Deus quer fazer é transformar a nossa história. Meu irmão, quando Jesus entra na tua vida, aquilo que é trivial perde valor. Quando Jesus entra na tua vida, as coisas que são passageiras se tornam passageiras. Você começa a valorizar o que é eterno, você começa a valorizar o que é essencial, você começa a valorizar aquilo que só Jesus pode fazer. Quando Jesus entra na tua casa, o mal vai embora. Quando Jesus entra na tua casa, aquilo que não presta, vaza, vai embora. Sabe por quê? Porque você já tem a luz do mundo com você, você já tem o sal da terra com você, você já tem o desejado das nações à sua mesa. Meu irmão, nós precisamos da presença de Jesus. Quantos querem a presença de Jesus? Quantos entendem isso? Fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos, levanta as suas mãos e fala: Deus, eu preciso da tua presença na minha vida. Eu não quero apenas te